que você se sinta muito bem aqui na Igreja Adventista Central de São Paulo, que você possa ter um encontro com Deus. Você pode ficar em pé para darmos início ao nosso momento de louvor e adoração, com o hino Se Ele Não For o Primeiro. O que estás a pedir? Quando
Você é bem-vindo a este lugar. Você é bem-vindo aqui porque nós temos a certeza que Cristo Jesus está conosco. O Espírito Santo de Deus está, e a palavra de Deus diz que onde o Espírito Santo de Deus está, ali está a presença de Cristo Jesus. Isso é bom saber, não é? Quando Jesus andou por este mundo, por uma terra empoeirada, naquela época não tinha asfalto, talvez algumas estradas de pedras. Os romanos eram bons nisso, de construir estradas, mas eram estradas empoeiradas. Jesus encontrava os seus seguidores, os seus discípulos, e ele estendia a sua mão e dava bênçãos para eles. Você é bem-vindo aqui, porque pelo olhar da fé, você pode ver as mãos de Cristo Jesus, do santuário celestial, estendidas sobre você, derramando e proclamando bênçãos sobre você. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia em que nós temos a certeza de que nós não somos uma obra do acaso. Nós somos feituras das mãos de um Deus criador, um Deus que ama, um Deus que derrama misericórdia e estende a sua bondade sobre cada um dos seus filhos e filhas na face da terra. Você é bem-vindo a este lugar. Você também é convidado para confiar nesse Deus que tudo pode. Você crê nisso? É através da fé que você recebe a bênção. Crendo, recebereis. Ao pedir, receberás. Crendo, não duvidando, a promessa será concedida a você. E este é um momento especial, porque é um momento em que nós oramos a Deus, não só para agradecer, mas também para suplicar a Ele aquilo de que nós necessitamos. Mas Ele sabe, Rodolfo, Ele conhece o que vai no nosso coração, Ele sabe o que está na nossa mente, sabe. Mas Ele quer que você peça para que Ele possa agir na liberdade da sua escolha e lhe conceder muito além do que você imaginou e pensou, porque Ele pode, e Ele vai fazer o melhor. Os pensamentos dEle sempre são o melhor. Está precisando de cura? Ele pode. Está precisando de bênção na vida espiritual? Ele pode fortalecer, Ele pode conceder fé para você. Está precisando de força, de coragem para passar pelas lutas diárias? É Ele também quem pode. A palavra de Deus diz que Cristo é tudo e em todos. E é com esta frase, com esse pensamento das Escrituras Sagradas, que eu convido você a curvar a sua fronte, para que nós possamos erguer ao Senhor essa oração. Ou melhor, convido você, aquele que puder, a dobrar os seus joelhos perante o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, estamos na presença de um Deus que tudo pode, poderoso para operar em favor dos seus filhos e filhas, muito além do que eles pensam, do que eles imaginam. Pode ser, Senhor, que alguns de nós, ou até mesmo eu, chegamos aqui nesta manhã com alguma dúvida no coração, pelas lutas diárias, pelas aflições da vida, por estarmos cercados de um mundo em pecado que nos afeta. Não estamos alheios às coisas que acontecem mundo afora, e muitas delas, ou praticamente quase todas elas, afetam a nossa mente, afetam o nosso comportamento, mas que essas lutas, essas aflições não venham tirar a nossa esperança de um futuro melhor, de uma nova terra, de um novo céu, onde habita tão somente a paz. Enquanto esse dia não vem, nós suplicamos que derrame sobre nós, neste momento, a promessa de Cristo Jesus. Ele disse: dou-lhes a minha paz vos dou. Eu não dou essa paz como o mundo o dá. Que esta paz de Cristo Jesus, Senhor, possa adentrar no nosso coração em tudo quanto nesta manhã ocorrer aqui. Que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa esperança seja avivada por tudo quanto nós ouvirmos, cantarmos, orarmos e compartilharmos desta bendita esperança com os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus.
ao erguermos desta oração, te pedimos que o Senhor tome uma brasa viva do teu altar, toque em nossos lábios as impurezas que durante a semana sobreveio sobre nós e nós as acometemos, que pelos méritos que há no sangue de Cristo Jesus, o Senhor nos limpe, o Senhor nos purifique com a brasa viva do teu altar. É em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós te agradecemos e pedimos. Amém, Senhor. Onde estão as nossas crianças? Feliz sábado! Vocês estão bem? Estão? Que legal, eu também estou. Algum de vocês estava em algum lugar e escutou alguém chamando pelo seu nome? Vocês não sabiam de onde vinha essa voz? Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. Eu já escutei Alana, Alana, e eu procurei e não sabia quem estava me chamando. Hoje, nós vamos escutar a historinha de um garotinho que aconteceu exatamente isso. É a história de Samuel. Vocês já ouviram falar da história de Samuel? Já ouviram? É uma história muito bonita, não é? Samuel era um garotinho que morava no templo. E o templo era um lugar de oração. Que legal! E Samuel, ele morava com o Senhor Eli, porque ele ajudava muito ao Senhor Eli em todas as tarefas do templo. E aconteceu que um dia, quando Samuel dormia, ele costumava dormir ao lado da arca de Deus. E quando ele estava dormindo, ele escutou uma voz que falava assim: Samuel, Samuel. Olha isso! E como só morava ele e Eli, ele foi aonde? No quarto do Senhor Eli. E perguntou assim: Senhor Eli, o Senhor me chamou? Aí seu Eli falou bem assim: Não, eu não te chamei. Pode voltar a dormir. Só que isso aconteceu 3 vezes. E o Senhor Eli ensinou a Samuel bem assim: Samuel, quando você escutar essa voz chamando Samuel, Samuel, você vai falar assim: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eis-me aqui. E assim aconteceu. Samuel estava dormindo e novamente ele escutou: Samuel, Samuel. Nossa! E Samuel, ele foi para a janela e falou bem assim: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele entendeu que quem estava falando com ele era Deus. E eles se tornaram muito próximos, muito amigos. E Samuel se tornou um profeta de Deus. Um profeta é um homem que leva a palavra de Deus para outras pessoas. E sabe, crianças, o mais legal disso tudo é que Deus, ele fala conosco diariamente. Ele fala quando a gente ora, ele fala quando nós lemos a Bíblia e quando buscamos a presença dele. Não importa a nossa idade, Deus sempre está nos chamando e precisamos estar dispostos a ouvir o seu chamado e a sua mensagem. Vamos orar então ao Senhor, para que Ele, quando nos chamar, nós possamos estar dispostos a ouvir a sua voz? Eu vou orar e vocês repetem, tá bom? Querido Jesus, muito obrigado, porque o Senhor
tem um chamado para nós, que possamos sempre escutar a tua voz e obedecer o teu chamado. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Ao final tem um desenho ali para vocês desenharem, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Bom dia, igreja. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre mordomia, mas antes disso, eu preciso dizer, nós vamos construir o tema, uma música vai tocar, e depois da música, depois que eu terminar e a música tocar, você estará disponível, você poderá estar disponível a fazer a doação nos gasofilaços ou no QR Code que vai aparecer na tela, ok? Vamos lá, momento da mordomia. Jesus na criação ofereceu dádivas, vida, verdade, liberdade, domínio. Jesus habitou entre nós, sobretudo para salvar a liberdade, libertar a criatura. Ele ofereceu sua vida para oferecer vida abundante, vida transbordante, a maior de todas as bênçãos, o próprio Jesus. Por que olhamos para os homens da Bíblia e achamos neles uma vida especial? Bíblias estão sendo construídas, meus irmãos, lá no céu, com todos os homens que se dispuseram a andar com Deus. E você está convidado. Ele fez um caminho para você. Saiba disso. Sobretudo para você que se dispôs a caminhar com ele. Isaac, mais um homem comum, com memórias bem complexas. O que elas fizeram com ele? Você tem memórias? Você tem memórias. Como lida com elas? Elas te libertam? Ou puxam você para baixo como uma âncora que segura o seu barco e deixa a sua vida parada? Isaac, meus irmãos, viveu muitas histórias com seu pai. Uma produziu marcas profundas na sua personalidade. Tranquila. Depois disso, nada poderia tirar o seu sono. Será? Isaac, meus irmãos, gostava das coisas simples da vida. Uma boa caça, fresca, uma servida quente. Porque a vida pode ser curta. E para ele, como sabemos, quase foi, né? Homem de uma mulher só. Único registro naquele tempo. Pudera, né? Que ele passou. Bom, nós temos Noé. Mas veja, Noé é de outro tempo, né? Do tempo dos dinossauros. E agora, de verdade, é uma nova era. Né? Uma nova era. Rebeca sofria da mesma sina da sua sogra. Estéril. Isaac não procurou atalhos. Ele sofreu com os atalhos do seu pai. Vocês sabem a história. Orou por 20 anos.
e diferente de seu pai, não há um único registro de que duvidou, reclamou ou largou mão. Há quanto tempo você ora por algo específico na sua vida? Quanto tempo? Enquanto os milagres não acontecem, é vida que segue, meus irmãos. Assim também foi com Isaac. Só que a vida sempre tem mais de uma questão para ser equalizada, e você sabe disso. Abimeleque. Bom, Abimeleque não quer Isaac por perto. Ele entulha os poços que ele abre com uma simples mensagem: você não é bem-vindo. Não queremos você por perto. Isaac vai para longe e fura mais um poço, bem longe das rugas com Abimeleque, e acha água e diz: agora Yahvé nos deu um campo livre para que prosperemos na terra. Mais um poço furado, como tantos outros. Mais uma realização importante, fruto de seu trabalho braçal. Mas aqui neste lugar, por algum motivo, ele colocou na conta de Deus. Você tem colocado na conta de Deus seus sucessos? Ou só faz isso com seus fracassos? Nesta noite, Deus aparece e fala: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, pois eu sou contigo. Eu te abençoarei, te multiplicarei a tua posteridade, em consideração ao meu servo Abraão. Quantas bênçãos você tem desfrutado por causa dos seus pais? Você sabe? Ali, Isaac constrói um altar e invoca o nome de Deus. E neste lugar, arma sua tenda. Agora Isaac tem a sua própria experiência com Deus. Você tem armado sua habitação onde Deus fala com você? Você tem a sua própria experiência verdadeira com Deus? Ou só vive de brisa dos seus pais? Irmãos, você percebe? Nesta história de Isaac tem algo importante e significante acontecendo. Isaac fura um poço com suas próprias forças, para a sua sobrevivência. Ao achar água, reconhece que foi Deus como responsável. Meus irmãos, Isaac nada oferece, só reconhece e se rende. Deus aparece. Agora ele tem a sua própria experiência com Deus. Agora ele faz um altar. O seu altar com Deus. E vida que segue. Amanhã é outro dia. Para quem está no caminho com Deus, este foi um grande momento na vida de Isaac. Você ouviu o que Deus disse para Isaac? Você já ouviu o que Deus está dizendo para você? E 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 para vocês? Deus está dizendo todos os dias para vocês: filho, cuida bem de ti. Esse é o desejo de Deus, que você cuide bem de você. Mas Ele também diz assim: filho, eu cuido de ti.
E eu cuido de ti com tanto amor. Tanto amor. Mas filho, não esquece de mim. Filho, cuida do que é meu, porque por um tempo será seu. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Preparado
aqui. Esse é o desejo do nosso coração. Numa certa ocasião, um dia eu, a minha esposa Sara e alguns amigos, a gente se reuniu em casa porque a gente ia orar por uma pessoa que estava com câncer. E na verdade o médico desenganou aquela pessoa e disse que ele não passaria daquela noite. E nós percebemos que quando a gente parou para orar e a gente se viu numa situação onde a gente ia clamar por cura pela vida desse colega, a gente percebeu que a gente não sabia pedir por cura da melhor forma. A gente ficou meio que sem saber como pedir. E na verdade não é que a gente não sabia como pedir, a gente percebeu que nos faltava fé. O homem disse, ou seja, o médico disse, ele não passa dessa noite. E o nosso raciocínio lógico toma conta de nós e a gente pensa, bom, o médico disse, talvez seja isso mesmo. E nós percebemos que no momento em que a gente se predispôs a dobrar os nossos joelhos e a clamar, mesmo sem saber direito como pedir, naquele processo, Deus estava curando a nós. Deus trazia cura para o meu lar, Deus trazia cura para nós que estávamos clamando por cura para uma outra pessoa. E a gente que canta, que está aqui em cima, às vezes tem dia que a gente não se sente da melhor forma para subir aqui e cantar algo para vocês. Mas mesmo assim a gente vem e Deus cura a gente no processo. Porque quando você resolve fazer a vontade de Deus, independente da tua vontade, Deus cura você no processo. Como está a sua fé? A gente vai cantar um pouco sobre a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Minha esperança está num Deus que nunca perdeu. Sim, eu vivo pela fé. Sim, eu vivo pela fé. A fé que faz milagres, que muda a história. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. A fé que faz milagres, que muda a história. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. Amém? É nessa fé que nós depositaremos aquilo que Deus mandou pra gente acreditar nele. Não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Minha esperança está no Deus que nunca perdeu. Sim, eu vivo pela fé. Sim, eu vivo pela fé. A fé que faz milagres, que muda a história. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. A fé que faz milagres, que muda a história. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. É nela que eu creio. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso
seja real em nós, que a gente não precise ver para crer, que enquanto a gente estiver caminhando, o Senhor vai colocando o chão debaixo dos nossos pés. Fortalece a nossa fé em Ti, Pai. Presta atenção nesse verso bíblico. Porque te abate, ó minha alma, se levante, ande sobre as águas, abre seus olhos e veja Deus chamando, ande sobre as águas, porque te abate, ó minha alma, se levante, continue lutando, ande sobre as águas, abre seus olhos e veja Deus chamando, ande sobre as águas, porque te abate, ó minha alma, se levante, ande sobre as águas, abre seus olhos e veja Deus chamando, ande sobre as águas. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, eu caminharei, pois eu preciso ver, eu preciso crer que Tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo, meu Deus. A fé que faz milagres, que muda a história, a fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. A fé que faz milagres, que muda a história, a fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio, é nela que eu creio. Cante, é nela que eu creio, é nela que eu creio. Mais uma vez, É nela que eu creio, a última. é nela que eu creio. Amém. Porque te abate, ó minha alma, se levante, ande sobre as águas. Gostaria de convidar a ficar em pé. Eu sei que a semana de muitos aqui pode ter sido dolorida. Talvez os dias de alguns tenham sido ou estejam tendo a necessidade de serem carregados no colo. Só que existe uma promessa, e a promessa é que Ele estará contigo em todo o tempo. Ao passares pelas águas, não te afogarás. Ao passares pelo fogo, não te queimarás. E Ele é tão real, e Ele é tão lindo, que mesmo nos momentos de maiores dores e maiores dificuldades, Ele não está com pressa que você passe pela dor, mas Ele tem urgência em que você convide Ele para passar pela dor junto com Ele. Porque nós temos um Deus que é pessoal e Ele se importa com cada dor, com cada coração. E enquanto a gente atravessa isso, a gente louva, porque enquanto a gente louva, Ele vai curando, Ele vai sarando, Ele vai resolvendo, Ele vai limpando. Então eu queria te convidar agora a entoar do fundo da tua alma, ainda que esse fundo da tua alma só tenha dor, só tenha dúvida, só tenha incertezas.
Eu queria te convidar a engrandecer e louvar e bendizer o nome daquele que é único e digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Cante comigo. Graças eu te dou, Pai. Pode ficar mais bonito. Pelos cravos dê graças a Ele pelo que Ele fez. Graças eu te dou. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Ele é digno, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Você pode erguer suas mãos? Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Feliz sábado. Que bom que vocês estão aqui na nossa casa. Pode se assentar, por favor. É bom estar de volta depois de um período pequeno de férias. Viajei com minha família. E nesse sábado a gente tem o privilégio de ter aqui conosco o pastor Estevam. O pastor Estevam é um amigo meu, um grande amigo meu. Ele é o nosso ministerial aqui da Associação Paulistana e também departamental de mordomia. É um grande homem de Deus, um servo de Deus e um grande amigo. E o pastor Andrei mandou um recadinho, mesmo lá dos Estados Unidos. Pode colocar aí na tela. Feliz sábado, Igreja Central de São Paulo. A gente acabou de terminar aqui o culto que recebe o sábado aqui na Assembleia Geral da Igreja Adventista. A grande beleza desse lugar tem sido perceber a diversidade do corpo de Cristo, a reunião de diferentes formas, culturas, identidades ao redor do mundo, que sentam na mesma mesa onde Cristo Jesus está. De fato, a igreja não é a união dos iguais, mas a reunião dos diferentes. A uniformidade é a grande vilã da unidade da igreja. E aqui a gente vê como a diversidade é plano de Deus e como é possível fazer os diferentes sentarem na mesma mesa. De maneira especial, quero mandar o meu abraço aqui nesse sábado para cada um de vocês que aí estão. A gente está com um grupo pequeno da Igreja Central aqui, mas 2 dos nossos anciãos. E um abraço muito especial ao pastor Estevam, que vai compartilhar a palavra conosco.
não posso estar aí, mas transmito daqui o meu abraço e entrego o púlpito dessa igreja tão querida para você, meu querido pastor. O pastor Estevão é o pastor dos pastores na Associação Paulistana, mas é o pastor da minha família e da minha casa também. É uma pessoa muito querida e muito próxima da nossa família e tem pastoreado a nossa vida há algum tempo. Que Deus abençoe você, meu querido, e use você mais uma vez. Que Deus abençoe a todos vocês. Então é isso aí, gente. Antes de eu entregar a palavra para você, eu quero fazer uma oração. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque hoje é o Teu santo sábado e o Senhor nos convidou para estar aqui. Nós decidimos estar na Tua casa para Te adorar. Agora o pastor Estevão vai fazer o sermão dele. Que os Seus santos anjos estejam com ele e que tudo o que ele disser esteja no nosso coração e tenha um espaço muito grande para que faça sentido na nossa vida. Abençoe-o em nome de Jesus. Amém. Hoje, às 4 horas da manhã, eu fui acordado, e é muito bom quando nós sentimos que somos acordados pelo Espírito Santo. Eu acho que ele me deu um puxão no pé e disse: está na hora de acordar para nós orarmos. E eu me lembrei de você e do nosso encontro desta manhã neste lugar. E eu quero te dizer que não estou falando isso para me exibir, viu? Dizendo que eu acordei às 4 da manhã. Na verdade, nós somos impressionados para acordar. E eu quero dizer que eu orei por nosso encontro nesta manhã de sábado. Eu realmente não sei o que você veio buscar aqui. Mas a minha oração nessa madrugada por nosso encontro foi que nós encontremos aquilo que viemos buscar. Talvez você entrou neste santo templo, na casa do Senhor, simplesmente porque recebeu um convite especial de alguém. E você não quis ser mal educado com esse alguém e acabou vindo com este amigo que te trouxe até aqui. E talvez você tinha outros planos. Talvez você costumeiramente já frequente este lugar. Mas de repente você entrou aqui preocupado, chateado, ansioso ou com algo que você realmente tem de preocupação no coração. Mas talvez você tenha entrado neste lugar muito feliz, animado, com muitas expectativas. O importante é que nós estamos no mesmo ambiente e como as músicas que nós cantamos, as orações que nós já fizemos, Deus ele vai se apresentando através de suas muitas mensagens para cada um de nós. E o que eu quero que você saiba nesta manhã é que a mensagem de Deus, ela não começa quando a Bíblia está aberta ou você ouve um sermão. A mensagem de Deus, ela começa até mesmo lá no estacionamento, quando você encontra com alguém e o abraço é apertado. As mãos se encontram, os olhares também, os sorrisos largos. Quando você é bem recepcionado, quando ouvimos músicas e podemos cantar sobre a grandiosidade do nosso Deus, tudo isso vai construindo as mensagens que Deus quer comunicar para você nesta manhã de sábado. Então eu peço já um favor a você, mesmo sem te conhecer, ore para que este momento, que é uma continuidade da mensagem de Deus aos nossos corações, ele seja realmente transbordante na nossa vida. Porque sim, não vai fazer muito sentido se você entrar neste lugar e sair basicamente da forma como você entrou. É necessário que aconteça algo especial. Não sou eu que vou produzir isto. Mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus já vai trabalhando e conversando conosco nesta manhã. Eu também quero dizer a você que está nos assistindo, são mais de 1.500 visualizações por sábado aqui na Igreja Central de São Paulo, que você é muito bem-vindo. Nós estamos aqui presencialmente, mas o poder de Deus chega até você remotamente também, aonde você está, na sua casa,
ou no lugar onde você desejou acessar esta adoração, este culto, seja muito bem-vindo. E que o Espírito Santo de Deus vai estar falando contigo neste dia também, ou no momento em que você estiver acessando estas mensagens. Eu quero e preciso dizer que eu sou muito grato por ter, e me sinto privilegiado por ter sido apresentado pelo Henrique hoje de manhã. O Henrique chegou na nossa vida num momento muito especial da nossa casa. E o Henrique nos pastoreou, ele não sabe disso, estou dizendo isso agora, mas ele, com os seus áudios pelo WhatsApp super divertidos, ele dizia várias frases, mas as mais importantes: vocês são muito amados por nós. E isso fez total diferença. Como é bom, né? Quando nós temos amigos assim, que se lembram de nós, mandam áudios, dizem que estão orando. Louvado seja a Deus por isso, e eu quero te agradecer, Henrique, porque você é um privilégio para mim ser apresentado por um jovem que está se preparando para exercer o ministério também. Coisa bonita isso, né? A minha oração é que a gente se encontre aí oficialmente, depois da sua formatura, depois da sua ordenação, para nós trabalharmos juntos. Vai ser uma alegria. Já estamos começando, mas depois oficialmente vai ser maravilhoso trabalhar contigo no ministério, até porque eu ainda tenho alguns anos aí pela frente e você vai se formar logo logo, vai dar tempo de nós nos encontrarmos. Bom, quero agradecer imensamente ao pastor André. O André é o meu irmão mais novo, né? Ele e a Suzy a Suzy estava aqui agora, deu uma saída. A Suzy frequenta a nossa casa e são muito próximos. E é muito gratificante ver o ministério do pastor André se desenvolvendo. Conheci o pastor André antes mesmo de ser formado em teologia. Então a nossa história já é bem longa, e muito mais com o irmão mais velho dele, o pastor Anselmo. Somos muito amigos, e eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui nesta manhã de sábado. Também ao pastor Renan e ao pastor Lucas, que é o nosso pastor aqui para a escola adventista. Tem um time fantástico aqui nesta igreja, louvado seja Deus por isto. Como ministerial da Associação Paulistana, nós cuidamos também, ou ajudamos a cuidar dos anciãos das igrejas. E eu quero, na pessoa do irmão Ismael, também do Jassa que está aqui, agradecer por todo o apoio desta igreja. Louvado seja Deus pelo ministério que vocês exercem aqui também. O Ismael é um amigo também de casa, junto com a Noemi, e juntos nós temos muitas histórias também. Como é bom poder estar entre amigos. Então, louvado seja Deus por esta manhã. Sem mais delongas, eu quero convidar você para que nós possamos ir ao alimento desta manhã, que é a palavra de Deus. E o alimento desta manhã, o trecho que foi escolhido, está no livro de Gênesis, capítulo 22. Esse foi o tema escolhido porque nós estamos vivendo este mês de janeiro, entre muitas outras atividades, comemorações. Estamos vivendo o mês do jovem adventista. Parece que sábado passado o pastor Dídio esteve aqui, né? E o pastor Dídio então esteve falando aos jovens, é o nosso líder para os jovens na Associação Paulistana. E o pastor André me deu a incumbência de estar falando alguma coisinha sobre algo especial para os jovens nesta manhã. Então nós vamos fazer um combinado, um combo entre propósitos, missiologia e também aquilo que o Senhor Deus tem reservado para essa nova geração que vem com muita força, vem com muita determinação. E quando nós conhecemos os jovens adventistas, nós começamos a entender que Deus sim tem uma geração que se levanta em nome do Senhor. E essa geração, se Jesus não voltar daqui a alguns anos, serão os responsáveis para estar levando essa mensagem adiante, recebendo este legado e continuando este legado. E eu tenho absoluta certeza que a nossa juventude está sendo bem preparada para este momento. Gênesis capítulo 22 da sua Bíblia,
vai dizer assim, me permitam ler basicamente até o versículo 14, para nós relembrarmos deste momento que acontece na vida de alguém, em uma família, e diga-se de passagem também, com um jovem que demonstra uma tamanha e tremenda fé diante de Deus. Eu começo a minha leitura dizendo assim, no capítulo 22, versículo 1 de Gênesis: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha para o holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos fogo e cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu-lhe Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Há 2 meses atrás, 2 meses e meio atrás, eu fui conhecer uma cidade no sul do Pará, chamada Parauapebas. Parauapebas tem muitas peculiaridades. Uma delas é que ela fica muito próxima, pelo menos 50 quilômetros da Serra Pelada, aonde eu estive também. Eu tinha muita curiosidade de conhecer a Serra Pelada, e lá estive conhecendo uma igreja. Lá dentro do coração da Serra Pelada existe uma igreja adventista. Mas antes um pouquinho, estava em Parauapebas conhecendo um projeto para a igreja, e fui convidado a conhecer o Vale do Rio Doce, que fica na Serra dos Carajás. E lógico que eu não podia perder esta experiência. Chegando lá, conheci basicamente toda a estrutura, mas algo me chamou muita atenção, e foi exatamente esta flor. Ela nasce em um arbusto de um verde escuro, e quando eu percebi esta flor, me chamou a atenção a beleza dessa flor. Você vai perceber que ela não tem muitas cores. Ela é feita basicamente de um vermelho escarlate, mas muito bonito. Quando eu me aproximei desse arbusto, o guia disse assim: pastor, o senhor sabe qual é a curiosidade desta flor? Eu disse: não, nunca estive aqui. Qual é a curiosidade desta flor? E ele disse assim: esta é uma flor endêmica.
E se você nunca ouviu falar desta palavra, até o dia ou até aquele dia, eu também nunca tinha ouvido falar o que é algo endêmico. Endêmico pode ser traduzido ou pode ser explicado da seguinte forma: existem doenças, por exemplo, endêmicas, que são ou fazem parte apenas de uma geografia de um lugar. Para plantas e alguns animais também serve a mesma tradução. Então, ele disse assim: esta flor aqui, pastor, ela não nasce mais em lugar nenhum do mundo, só aqui na Serra dos Carajás. E eu achei isso tão incrível que eu fui lá e arranquei esta pétala. E aí ele mencionou o seguinte: inclusive, elas já estão em extinção, viu, pastor? E eu já estava com a pétala na mão. E eu todo sem graça disse: e agora? E ele disse: tudo bem, se for só uma, pode levar de lembrança. Então você não vai ver uma flor destas, a não ser que você busque dentro da minha Bíblia, ou como foi projetada, que eu pedi para que projetasse, para que você entendesse um pouquinho, nesta projeção, o que é essa flor e o porquê que eu estou te dizendo isso. Porque para Deus, quando a gente olha para a natureza e percebe que Deus tem feito grandes coisas ou fez grandes coisas para nós, para Deus nós somos similares a esta flor. Não somos raros para Deus, mas somos únicos. Você é único diante do teu Deus. E quando Deus nos enxerga, Ele não enxerga erros, mas Ele vê possibilidades. Ele vê uma grandiosidade naquilo que você pode se tornar nas mãos dele. Ele vê beleza na sua vida, ele vê valorização na sua vida, ele nos valida cada vez mais, porque para ele somos únicos, somos a perfeição da sua criação. E quando nós vamos à Bíblia, nós descobrimos nesta personagem, a personagem bíblica que a Bíblia vai nos apresentar, algo espetacular de Deus, que Ele vai nos trazer ao longo das eras, ao longo das histórias bíblicas, que foi o pioneiro chamado para fazer uma grande coisa, através dele, porque para ele, este personagem, ele era único, assim como eu e você. E por que eu gostaria que você parasse para registrar no seu coração e na sua mentalidade que você é único? O propósito desta mensagem desta manhã vai chegar lá na conclusão, para que você entenda o porquê que é importante você se sentir único nessa manhã, e que temos um propósito, nascemos com um propósito. Você estar aqui nessa manhã de sábado não é uma grande coincidência, pelo contrário, são propósitos de Deus sendo guiados na sua vida, para que você compreenda isso como um propósito. O propósito não estava só na vida de Abraão, e Abraão nasce, a missão de Abraão nasce com uma ressignificação daquilo que estava acontecendo no mundo. A Torre de Babel tinha acabado de acontecer. A grande confusão tinha se instalado, vamos dizer assim, no mundo onde nós vivemos. E se existe um propósito divino neste mundo, nessa terra, desde que nós fomos criados, se chama a universalidade da missão de Deus. O que significa isso, Senhor? Deus quer, e o grande propósito e objetivo de Deus é alcançar todos os corações, inclusive o meu e o seu nesta manhã. Mas para que Ele alcance pessoas e mais pessoas com estas boas novas, com este evangelho do reino, Ele não faz isso, poderia fazer, mas Ele não faz isso sozinho. Ele precisa de pessoas como eu e você, de uma nova geração, a geração que está hoje ativa na liderança das igrejas, ou no evangelho a ser pregado, e as gerações que estão vindo. Ele necessita que eu e você participemos, assim como um dia Abraão foi chamado. E Abraão foi chamado por um propósito. Embora esse propósito, nós vamos perceber que ele é
imbuído de promessas. E é a forma que Deus gentilmente nos convida para exercermos um propósito e uma missão na nossa vida pelo qual nós fomos criados. Quando Deus chama eu e você, Ele chama com promessas. Para que Ele diga para nós assim: vale a pena me seguir. Mas muito mais do que me seguir, vale a pena se tornar um discípulo. E muito mais do que um discípulo, vale a pena compartilhar esta missão com outras pessoas, que são chamadas na Bíblia de boas novas. Quem não gosta de receber boas notícias, boas novas? Então Deus se apresenta a Abraão na terra de Uz, um homem descendente de Sem, era um semita, numa terra devastada por um paganismo. O paganismo por si só não cria apenas em um Deus, mas era politeísta. Então Deus precisava de alguém para que pudesse levar esta bênção de entender que existe um Deus criador, um Deus mantenedor e um Deus salvífico. E ele olha para Abraão e diz: chegou a hora de nós reinterpretarmos a história deste mundo que vive numa confusão, está saindo da Torre de Babel. As pessoas estão falando línguas diferentes. E muitas vezes a gente acha que Babilônia é uma grande confusão, mas na língua dos semitas era justamente o portal do céu. Era chamado de zigurate também, mas era um portal do céu onde eles tentavam comunicar-se com Deus. Deus estava dizendo: eu quero me comunicar com vocês de uma forma muito mais simples, não é preciso construir grandes torres, apenas coloquem o seu coração à minha disposição e eu falarei com vocês, e eu me apresentarei para vocês, e eu me revelarei para vocês. E foi essa a missão de Abraão. Então Deus chega para Abraão e diz: eu tenho pelo menos 4 promessas para você. Primeira promessa de um nome. Segunda promessa de uma posteridade. Terceira promessa de uma bênção especial. E quarta promessa de uma terra. Você vai ter uma terra. Você não vai andar itinerante para sempre por aí. E quando eu olho para o nosso contexto de vida, quando a minha vida se confunde com a de Abraão, embora ter vivido séculos antes de nós vamos perceber que as mesmas promessas que Deus fez a este homem no passado, Ele também faz a cada um de nós nesta manhã. De um nome, um novo nome, de uma terra que não é essa que nós vivemos, de uma posteridade, a certeza que o nosso legado continuará, de uma bênção especial na nossa vida. Quantas vezes multidões de pessoas nós vamos perceber e testemunhamos, entram de uma igreja em busca de uma bênção especial, e Deus está disposto a dar essa bênção especial para cada um de nós. Basta que nós ouçamos este chamado, entendamos qual é essas promessas e qual é o propósito dessas promessas. Percebam, Deus, Ele não elegeu Abraão para que essa eleição se tornasse um sinônimo de elitismo ou favoritismo. Deus, Ele não elege Abraão dizendo assim para Abraão: olha, porque você é melhor do que os outros, eu vou te abençoar, e isso vai te envaidecer, vai crescer o seu ego, o seu status vai ser diferente para que você se sinta bem. Não foi assim. Não é o propósito de Deus nos trazer promessas para que essas promessas elas se estanquem na nossa vida. Portanto, lá no capítulo 12, Deus vai dizer assim para Abraão: em ti serão benditas quem? Todas as famílias. Deus não nos chamou como povo para sermos justiceiros. Deus nos chamou para sermos pacificadores e abençoadores da vida do meu irmão. Muitas vezes, como cristãos, nós confundimos o propósito da nossa vida e o cumprimento desta missão. Levantamos os azorragues
que eram chicotes antigos, gostamos de ouvir esses estalar desses chicotes. Mas Deus, nas suas bem-aventuranças, quando esteve nessa terra, Ele diz: abaixem os seus azorragues, porque eu vim para que vocês tenham paz, liberdade. E não existe nada melhor numa jornada cristã e receber as promessas de Deus e viver esta missão com Deus, quando nós primeiramente nos sentimos livres em Cristo Jesus, completos em Cristo Jesus. Como é que eu posso dar aquilo que eu ainda não possuo? Este é o chamado de Deus nesta manhã de sábado para cada um de nós, e foi o chamado de Abraão. E nesta convicção, nesta visão, Abraão começa a peregrinar com a sua família pelo deserto, pelas geografias, pelos lugares onde Deus ia indicando. Quando Abraão recebe esta promessa de Deus, quando Abraão recebe esta oferta de Deus, ele tinha 75 anos de idade, e Isaque, o filho da promessa, vai nascer com 100 anos de idade. E quando ele chega neste lugar e se estabelece, ele está vendo a promessa sendo cumprida. Deus realmente havia confirmado, Deus havia cumprido tudo aquilo que ele havia prometido. Mas aí nós chegamos num texto onde nós encontramos o maior desafio que Abraão já viveu neste chamado do cumprimento de uma missão. Quando Deus acorda ele pela madrugada e diz assim: Abraão, eu preciso conversar contigo. E nós vamos encontrar a resposta de Abraão ao chamado de Deus, mais um chamado de Deus. E esse chamado para a resposta deste chamado, nós vamos encontrar: eis-me aqui. Em hebraico, essa palavra é hineni. E o que é essa expressão hineni? Muitas vezes, como as nossas traduções do original para a nossa língua, elas perdem um pouquinho o sentido real do que foi este momento. E quando a gente resgata essas expressões, percebemos que existe algo de muito profundo nos detalhes das mensagens bíblicas que Deus milagrosamente perpetuou para que chegasse até nós. Uma dessas mensagens é essa, do hineni. O que significa hineni? Muito mais do que você me chamar e dizer: Pastor Estevão, vem aqui, e eu chegar para você e dizer assim: eis-me aqui, estou aqui. Muito mais do que isto. Muito mais do que estar presente, muito mais do que comparecer. O hineni hebraico significa assim: é como se Abraão, ou literalmente Abraão, estivesse respondendo para Deus: Abraão, e quando ele diz eis-me aqui, ou no caso ele respondeu hineni, ele estava dizendo assim para Deus: independente do que você me peça para fazer, eu quero te dizer agora que eu estou totalmente à sua disposição. É diferente se você me chamar e dizer assim: Pastor Estevão, vem aqui, pode levar este púlpito para mim aqui, daquele lado. O meu eis-me aqui não vai ser: estou totalmente disposto a você. Se eu estiver com alguma dor, se eu não puder levantar isso aqui, eu vou dizer para você assim: olha, chame outro alguém, porque eu não tenho condições de fazer isso. Não foi isso que Abraão vem dizer para Deus como resposta naquele dia. Abraão tinha uma intimidade tão grande com o seu Deus, que quando o seu Deus o chama, ele diz assim: hineni, Senhor, ou seja, independente de quais forem as tuas vontades para mim, é certo que eu farei, que eu cumprirei, que eu farei a tua vontade. E eu não preciso perguntar para você nessa manhã se é fácil ou se é difícil. Nas nossas jornadas espirituais, Deus também vai nos chamando para poder colocar, como diz a Bíblia, à prova alguns sentimentos que temos calados dentro do nosso coração. Independente se você é mais experiente, se você está vivendo o meio da vida, ou se você é uma nova geração,
todos nós temos, independente da faixa etária, independente das gerações, independente, todos nós temos um Deus que nos amanhece todos os dias, dizendo: você vai me ouvir e responder, o eis-me aqui, o Hineni, independente do que você me peça, eu conseguirei te obedecer, eu conseguirei fidelizar contigo, eu conseguirei ouvir as tuas palavras e fazer a tua vontade. Vocês percebem que as duas personagens deste texto, elas têm decisões difíceis para fazer, não é simples. Eu posso perguntar para qualquer pai, qualquer mãe nesta manhã de sábado, se você estaria disposto a dar o seu filho ou sua filha, ou qualquer um deles, diante de um pedido inexplicável de Deus. Está numa prateleira muito alta para nós entendermos um tipo de pedido desse de Deus. É preciso uma intimidade, é preciso uma comunhão muito grande. É preciso demonstrar a habilidade que Abraão tinha de exercer a sua fé, como chamado e propósito para cumprir uma missão. Mas existia uma segunda personagem aqui também, e esta era de Isaac. Um garoto, na flor da idade, mas que, ao nós percebermos as características deste jovem, e permitam-me dizer e caracterizá-lo nessa manhã, como um jovem adventista do sétimo dia, que é chamado por seu pai, é acordado por seu pai, dizendo que eles estão indo para um lugar para adorar ao seu Deus. E no meio da caminhada, nós encontramos alguns segredos de pai para com filho, de uma família que tem o segredo de viverem juntas e buscam, pelo menos, num afã de desejar viverem cada vez mais os propósitos de Deus para a sua vida. Você vai descobrir alguns segredos tanto no pai Abraão como no filho Isaac. E uma das características que eu posso tranquilamente buscar aqui na leitura da Bíblia é quando a história vai dizendo que Abraão, ao caminhar com Isaac, ele não caminha à distância de Isaac, ele não caminha à frente de Isaac, mas a Bíblia vai dizer que eles caminham juntos, participando da experiência religiosa, juntos. Como é importante quando nós queremos uma família saudável. E diga-se de passagem, quando nós temos famílias saudáveis, nós temos igrejas saudáveis. A busca, o objetivo, o propósito. Eles andam juntos. A Bíblia vai dizer nos versículos 6 e no versículo 7, que eles levavam materiais para fazer adoração: cutelo, fogo e lenha. A Bíblia vai dizer que enquanto andavam juntos, Abraão, por uma iniciativa protetora de pai, ele coloca a lenha sob os ombros de Isaac. E há uma lição muito especial para nós entendermos nessa manhã. Ao Abraão pegar o cutelo e o fogo das mãos de Isaac, ele está dizendo uma coisa especial para nós. Pais e mães precisam blindar os filhos, cuidar dos filhos, buscar para que todos os viés dos caminhos que nossos filhos têm, eles possam ser protegidos com a orientação necessária de pais que buscam a orientação divina. Então, se você for colocar num patamar de perigo, o que era perigoso, o que era mais perigoso? Lenha, cutelo, fogo. Na minha concepção, cutelo, faca, fogo, muito perigoso. Abraão diz assim: não, o perigo deixa que eu levo. Porque isso aqui está muito perigoso para você, para a sua idade. Está muito perigoso para você ver isso daqui, estar onde você está indo, as influências que você está recebendo. A nossa geração é uma geração que nunca teve problema em conversar abertamente e verdadeiramente com seus pais. Nunca teve problema. Quando eles encontram em pais como nós, que sentamos no sofá de casa ou na beirada da sua cama
e dizem para eles assim: filho, a vida é assim, assim e assado. As coisas são desta maneira. Me dê as coisas perigosas nas minhas mãos. Você precisa de responsabilidades dependendo da sua idade. Então está aqui o feixe de lenha. As tuas responsabilidades em casa são estas. E em conjunto como família nós vamos caminhar rumo à montanha que Deus nos pede para nós adorarmos juntos. Juntos, caminhando juntos. Abraão e Isaac chegam à montanha. E eu gosto de perceber em Isaac um garoto que ele entende as coisas da igreja. Porque em um certo momento, à altura da caminhada, Isaac curiosamente tem uma pergunta relevante. Uma pergunta inteligente. Uma pergunta de alguém sábio, de alguém que sabe os caminhos de um culto e de uma adoração. E Isaac pergunta para o seu pai: pai, temos tudo aqui, está completinho. Nós temos a Bíblia, nós temos um bom hino para ir cantando, nós temos todos os instrumentos, uma boa meditação, nós temos todos os instrumentos necessários para nós realizarmos uma adoração perfeita ao nosso Deus. Mas está faltando uma coisa. Está faltando o Cordeiro. O que Isaac está dizendo para mim como uma nova geração? E me permitam mais uma vez pontuar como um adventista, um jovem adventista do sétimo dia. Você sabe quem era Isaac? Isaac era o filho da promessa, Isaac era o filho único. Isaac poderia ter sido criado e deve ter sido criado com todas as regalias que um filho único, mas diga-se de passagem, o filho de alguém extremamente rico. Alguém que poderia dar qualquer coisa para ele. Um pai que estava disposto a dar, se vivesse nas nossas gerações, o último iPhone, o mais atual, o mais caro. Isaac poderia pedir ao seu pai benefícios que eu e você nunca veremos na vida, porque ele era filho de um homem riquíssimo. E por consequência, muitas vezes nós pensamos, um menino que tinha tudo nas suas mãos, que tinha uma vida facilitada, que não precisava se esforçar muito para ter o que muitos de nós nunca sonharemos em ter. Muitas vezes nós podemos chegar à conclusão de que era um menino totalmente alheio às coisas espirituais, mas Isaac, mesmo dentro de um contexto, ele vai dizer para mim e para você, especialmente jovens adventistas, que ele era um garoto, um rapaz, um jovem que sabia das coisas, porque estava interessado nas coisas de Deus e espirituais. E quando ele chega no lugar da adoração, embora o pai não tenha dito ou lhe dado a resposta clara, ele está disposto a ver o que vai acontecer. E o inesperado acontece, e ele precisa tomar uma decisão. E qual é o inesperado? Filho, aqui está o altar erguido. A lenha já está sob o altar. Também temos o fogo aceso e o cutelo, o machado afiado. E você me fez uma pergunta lá atrás, importantíssima, e eu não te respondi claramente, agora eu vou te responder. Filho, o sacrifício desta adoração é você. Um jovem com toda a força do mundo. Se Isaac fosse um adolescente ou um jovem rebelde, qual você acha que teria sido a reação dele naquele momento? Coloque um idoso de 100 anos de idade para correr 100 metros rasos, livres, com um garoto de mais ou menos 17, 18 anos. Quem você acha que ganha? Numa disparada. Eu imagino que se Isaac naquele dia fosse um jovem revoltado, rebelde, que não gostava de Deus, que não queria saber nada das coisas espirituais, era muito fácil para ele dizer: pai, eu sinto muito, mas
O cumprimento dessa promessa não cabe a mim. Foi você que prometeu algo para Deus. A tua jornada com Deus é diferente da minha. Faz o seguinte, fica aqui, arruma, se organiza com Deus. Eu estou indo embora. E a carreira desse menino seria tão grande que até poeira levantaria pelo caminho. Com certeza. Mas como era Isaac? Ele disse assim, eu preciso ser o sacrifício. Isaac sabia ou não como procedia um sacrifício? Isaac sabia que o sacrifício ia para o altar, mas não voltava do altar. Eu imagino Isaac ajudando o pai a se colocar em cima do altar, a amarrar as suas mãos, ajudando a amarrar os seus pés. E quando o machado subiu, o pescoço de Isaac estava à disposição da vontade de Deus. Nós não temos tempo para falar sobre todas as possibilidades e lições espirituais desta história. Mas aqui eu vejo um pai e um filho que tinham um foco num propósito por que foram criados. E o propósito fundamental da sua vida e da minha vida é nos tornarmos cada vez mais conscientes de que Deus nos ama tremendamente e nos valoriza tremendamente, como a flor dos carajás que eu mostrei para vocês nesta manhã de sábado. Somos únicos para Deus. Mas apesar de sermos únicos e Deus nos valorizar, Deus, ou na nossa jornada espiritual, precisamos reconhecer qual é a devolutiva que fazemos para o nosso Deus. E essa devolutiva é colocar nossa vida, os nossos talentos, as nossas gerações à disposição do reino celestial, para que Ele faça a sua vontade na nossa vida, na minha e na sua vida. Quando o machado sobe, o machado não desce, porque Deus proíbe a Abraão dar fim à vida do seu filho, o seu único filho. E Abraão ouve, junto com Isaac, uma das mais bonitas declarações do universo para a sua vida. Agora eu entendo que temes ao seu Deus. Não precisa sacrificar o menino. Olha para trás, por cima dos seus ombros. Eu mandarei um cordeiro celestial para abençoar você, para abençoar a sua casa. Deus poderia ter feito uma outra proposta para Abraão naquele dia. Ele poderia ter dito assim, sabe de uma coisa, Abraão, eu não quero teu filho, mas volta lá no teu acampamento e sacrifica todas as suas 2.000, 3.000 ovelhas que você tem. Você acha que Abraão não aceitaria essa proposta de Deus, sim ou não? Volta lá no teu acampamento e sacrifica todos os bois, dá tudo que você tem em nome do seu filho. Você acha que Abraão não aceitaria essa proposta de Deus? Rapidamente, certeiramente. Mas Deus não pediu uma unha de Abraão. Deus providenciou um cordeiro celestial. Quais são as tuas adversidades no mundo onde você vive? Quais são os meus e os teus questionamentos nesta manhã de sábado? A exemplo bíblico, Deus quer reproduzir as suas histórias bíblicas nas gerações dos dias de hoje. E Ele está buscando por Abraão e Isaac, que se levantam como uma geração que não tem receios de colocar a sua vida nas mãos do Senhor, independente quais sejam os chamados. Será que ao nosso Deus, será que nosso Deus, ao nos chamar nesta manhã, nós também ouviremos e responderemos, Senhor, Hineni, eis-me aqui, estou à sua disposição. Posso orar contigo? Feche os seus olhos assim como você está, eterno e bom Deus. Obrigado, Senhor, porque hoje abrimos mais uma vez a Tua Palavra. E a Tua Palavra veio ao nosso encontro. E com esta palavra, Senhor Deus, também
algumas promessas. E envolvido no meio dessas promessas, um chamado. O chamado para que nós tornemos a nossa vida cada vez mais à tua disposição. Eu sei que no mundo onde nós vivemos existem muitas indagações, muitos dilemas. Existem, Senhor Deus, muitos outros caminhos que são oferecidos todos os dias, independente de qual estágio da nossa vida e do nosso andar contigo nós estejamos. Mas nesta manhã, ao ouvir a tua palavra, ao revisitarmos uma história bíblica, de pessoas iguais a nós, com muitos dilemas iguais nós temos, Senhor, nós refletimos e queremos te dizer que o Senhor opere o milagre de cada dia na nossa vida, nós desejarmos colocar tudo que somos diante de ti. E que, Senhor, nesta jornada espiritual, consigamos, pelo poder do Espírito, de dizer cada vez mais para ti: Rineni, Senhor, eis-me aqui, estou à tua disposição. Dê-nos esta certeza, dê-nos esta força, dê-nos essa tua promessa. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.